Olá, são 11 horas e 18 minutos aqui na cidade de Lusiânia, Goiás. Eu estou mais uma vez aqui para poder falar com vocês, para poder compartilhar, aliás, sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Mais uma vez, aos domingos, semanalmente ou quinzenalmente, eu trago aqui uma mensagem da doutrina, de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade, enfim, uma mensagem da doutrina consoladora que é a doutrina espírita. E sempre eu digo no início da live que eu não estou aqui para debater religião, eu estou aqui para expor o pequeno conhecimento que temos a respeito de... Deixa eu só diminuir um pouquinho esse volume aqui. A respeito da doutrina espírita, que é a doutrina do amor, a doutrina da paz. Estou aqui, meu irmão, tentando corrigir aqui o barulho do som. Só um minuto. Bem, quero desde já convidar todos para que a gente, neste início, peça permissão à espiritualidade amiga para iniciarmos a nossa live. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos ao Pai pela busca do conhecimento do Evangelho. Agradecemos ao Pai por este lar e pedimos ao Pai pelos lares de todas as pessoas que nos acompanham. Pedimos ao Pai por este planeta, que ainda é um planeta de expiação e provas. Mas pedimos ao Pai que leve a cada lar, através dos mentores espirituais, através da espiritualidade amiga, a paz, o bálsamo sagrado do equilíbrio, da serenidade. E pedimos a nós, ó Pai, que possamos transmitir uma mensagem, mas que essa mensagem vá ao encontro dos corações e a necessidade das pessoas. E assim, agradecidos dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Bem, gente, aqui hoje o tema é a lei da igualdade. É do capítulo 7 do Livro dos Espíritos. E eu quero trazer aqui alguns pontos importantes que são preponderantes para que a gente possa estar falando. O Livro dos Espíritos é um livro qual Kardec trouxe através dos espíritos, dos amigos da espiritualidade, e foi o primeiro livro que deu abertura então para a criação, se assim podemos chamar, o início da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina, ela é muito cosmopolita, quer dizer, é um cidadão do mundo, e trazido pela espiritualidade,
E acaba-se que, em algum momento, embora o objetivo seja o mesmo, mas traz interpretações que chamamos de hermenêuticas, interpretações que podem trazer, cada vez que você lê o livro dos Espíritos, obviamente que a pessoa, nós, né, não você, nós adquirimos mais um pouquinho de conhecimento, uma pequena luz, uma fagulha, né, de uma luz, para que a gente possa, dentro disso, buscar o progresso. Progresso, não progresso material, mas sim o progresso espiritual. E aqui na lei da igualdade, nós temos que falar da igualdade natural, da desigualdade, das aptidões, das desigualdades sociais, da desigualdade das riquezas, as provas das riquezas, da miséria, a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Aí a igualdade, a maior, talvez, da vida humana, que é a igualdade perante o túmulo. E aí nos iguala porque, obviamente, não há diferenças entre aqueles que aqui passam e aqueles que deixam o plano terrestre. Perante Deus, todos nós somos iguais. Não há e deveria ser assim perante os homens. As leis dizem que nós somos iguais perante os homens. As leis humanas. Mas as leis humanas, elas sofrem de acordo com a evolução da sociedade e muitas vezes de acordo com os interesses da sociedade, acaba sofrendo mutações, mudanças, e nós chegamos a compreender que nem todos nós, e é claro, somos iguais. Mas a grande verdade é que a lei universal de Deus trazida para os homens, todos nós somos iguais. Seja branco, seja negro, seja homem, seja mulher, seja a opção que tenha e tudo mais. Aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 803, do capítulo 9, diz o seguinte: perante Deus, são iguais todos os homens? A resposta dos irmãos da espiritualidade diz o seguinte: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos? Enunciais assim em verdade maior e mais geral, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem iguais, igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo rico se destrói como o do pobre, o do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento do pobre, Deus e nem pela morte, nem pelo nascimento e nem pela morte, aliás. Todos aos seus olhos são iguais. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que acompanham esta live, a resposta trazida pelos nossos irmãos da espiritualidade, ela é muito direta. Todos são iguais perante Deus? Sim. Seja homem, seja mulher, seja negro, branco, asiático, americano, sul-americano, indígena, seja dos povos originários, seja dos povos da área urbana, seja quem for. Não há privilégio a ninguém e a nenhum espírito e a nenhum ser humano aqui reencarnado. A grande verdade é que a humanidade, segundo estudos, tem 4 bilhões, o planeta Terra tem 4 bilhões de anos.
E desses 4 bilhões de anos, é claro que nem sempre teve vida humana da forma que é, 3 bilhões e 600 mil anos de vida. A vida animal, vegetal, mineral e hominal. Quando Kardec elabora essa pergunta e os nossos irmãos respondem categoricamente que não há privilégio, e nós, espíritas, passamos então a compreender que não há privilégio a nenhum de nós, a nenhum espírito, todos nascem simples e ignorantes, e uns vão evoluindo, é claro, mais rápido do que os outros. E nesse plano aqui, às vezes sentimos mais privilegiados do que os outros, e vamos mais na frente falar sobre isso. Naturalmente, essa resposta ela vem direta, nesta coesão de entendimentos, de compreensão dentro da doutrina. Não há privilégio a ninguém. Todos somos iguais perante Deus. Na 804, na pergunta 804, mais adiante, nós vamos ver que por que Deus não otorgou as mesmas aptidões aos homens? É a pergunta. E a resposta diz que Deus criou todos os espíritos, mas cada um destes vive a mais ou menos e consequentemente tem feito maior ou menor soma das aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram a vontade que é o livre-arbítrio. Daí o aperfeiçoamento, uns mais rapidamente do que os outros, os que lhes dão aptidões diversas. Necessária a variedade das aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos seus desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim, porque cada qual tem seu papel útil a desempenhar, demais sendo solidário entre si em todos os mundos, necessário se torna que os habitantes do mundo superiores, que na sua maioria foram criados antes de vós, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Existem aqui 3 situações que nos chama a atenção nesta resposta. A pergunta é clara: se Deus otorgou as mesmas aptidões a todos. Como disse antes, somos criados por Deus, o autor da vida, simples e ignorante. E quando passamos e ao recebermos a resposta desses irmãos, é muito claro também quando diz que cada um que obram de acordo com o seu livre-arbítrio. E o seu livre-arbítrio faz com que uns evoluam mais e outros seguem mais lento. Uns vão mais rápido e outros vão mais lentos. E cada um tem a sua, traz as suas aptidões e para a execução dos desígnios dessa providência. Mais ou menos assim, meu irmão. Eu vou fazer aqui uma comparação que diz o seguinte: cidadão, uma pessoa que fazer duas analogias. Uma é com estudo. Você vai à escola, estuda, se dedica e passa de ano. Outra pessoa vai à escola, não se dedica, é reprovado. A mesma oportunidade dada para um foi dada para o outro naquele curso. Só que um se dedicou mais e outro não teve tanta dedicação assim. Um passou
e o outro estacionou. A injustiça divina aí ou foi o livre-arbítrio? Vamos falar fisicamente, biologicamente. Uma pessoa dedica à academia, malha todos os dias, toma lá whey, né? Toma whey, tem também esqueci o nome aqui. E isso, ele vai malhar, vai se dedicar. E outra pessoa não, tá fumando, tá bebendo, tá dormindo tarde. Essa outra pessoa que vai, se dedica, ela dorme mais cedo, dedica mais à sua academia, ao seu corpo físico. Obviamente que essa pessoa, isso não vai fazer com que ela pegue uma musculatura maior, de que ela creatina, né, que eu esqueci o nome. E aí, veja bem, naturalmente essa pessoa fisicamente vai evoluir mais. Bem assim é o progresso na evolução, essa evolução do progresso. O que é que nos traz a resposta? Que aquele que se dedica mais, aí entra a questão do mérito. Ele dedica mais as coisas para o bem, vai naturalmente evoluir mais rápido do que o outro. E aí não há também injustiça, porque a mesma oportunidade Deus dá a cada um. Mais à frente, nós vamos na pergunta 805, diz o seguinte, do Livro dos Espíritos, aliás. Passando de um mundo superior e outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Se a gente passa, os espíritos passando de um mundo superior a outro inferior, o espírito integralmente ele mantém, conserva as faculdades que tem. Por exemplo, eu estou aqui no planeta Terra, nós estamos aqui num mundo de expiação e provas. E esse mundo evolui e eu não evolui junto, eu vou ter que retornar a um planeta mais primitivo. Estamos falando muito aí, já fala do planeta Quiron, e que o planeta Terra está passando para expiação e provas para regeneração, que vai haver uma evolução. E esse planeta, e aqueles que aqui foram reprovados vão para um planeta mais primitivo. Se eu reencarnando, vamos supor que eu fosse aqui, qualquer um de nós reprovados, reencarnando de um planeta inferior, se a gente leva as nossas faculdades, vamos ver qual é a resposta dos irmãos dos Espíritos. Ela é clara e direta. Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro, que é a matéria, é a nossa indumentária, que é a nossa matéria, um invólucro mais grosseiro, ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões entre os espíritos não deriva da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenha chegado os espíritos encarnados nele. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Nós paramos aqui então sobre um pensamento que é a família universal. Apesar de estarmos neste plano e aqui no planeta Terra, e sabemos que temos
de forma compreensiva 3 famílias. A família material, a consanguinidade, pai, mãe, filho, primo, irmão, aquela coisa toda. E temos também a família espiritual, que são todas pessoas, colega de trabalho, amigo, a rua, o vizinho, a comunidade, as pessoas. Esta é a família espiritual. E em terceiro ponto temos a família universal, e essa resposta fala-se muito da família universal. Quando compreendemos que, apesar de termos estacionado moralmente, mas tudo aquilo que adquirimos continua conosco. E mesmo reencarnando em um planeta mais primitivo, vamos levar os nossos conhecimentos, apesar que ainda há por parte de Deus o auxílio do esquecimento do passado. Sim, então, o que seria isso? Primeiro, a lei da caridade. Vamos auxiliar, assim como espíritos auxiliou a jornada do planeta Terra, e foram vários. E o maior deles é Jesus, que é aquele que veio ao planeta Terra e teve maior e o planeta, no planeta Terra, o espírito que pisou aqui, que maior evolução, sendo governador do nosso planeta. Mas tiveram vários outros, Buda, Gandhi, alguns falam Maomé, João Batista, antes de Jesus, e tantos outros, os discípulos de Jesus, João Evangelista, Pedro, Tiago, e Maria Madalena, e tantos outros. Na época contemporânea agora, Chico Xavier, Pedro, na época de Jesus, e tantos outros espíritos missionários que aqui estiveram para ajudar na nossa compreensão das coisas espirituais. Tivemos Allan Kardec, que codificou, que fez todo esse modelo pedagógico para a compreensão nossa, trazendo para nós a doutrina consoladora, através, é claro, do mestre, através do seu trabalho. Assim, meus irmãos e irmãs, não há privilégio. São dadas as oportunidades, Basta que nós, ao compreender, possamos trilhar na senda do bem, no caminho do bem. Na pergunta 806 do Livro dos Espíritos, é bem claro quando a pergunta é: a lei da natureza, a desigualdade das condições sociais? Essa é uma pergunta. A lei da natureza, a desigualdade das condições sociais? A resposta do nosso irmão diz o seguinte: não, é obra do homem e não de Deus. Aí vem na letra A: algum dia ela desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. A resposta: não vês que o dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade de merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende de posição social. É a causa e efeito. Causa e efeito foi eu que acrescentei aqui. Bem, eu acrescentei na fala, não aqui na resposta, que aqui a resposta é bem dada pelos nossos irmãos da espiritualidade. A pergunta é se algum dia vai desaparecer a desigualdade social no planeta. Tomar aguinha aqui, né, gente? Queridos e queridas, a compreensão aqui é de que um dos maiores problemas da desigualdade, ou o fator problema
da desigualdade é a falta de evolução da humanidade. Uma coisa que, infelizmente, está intrinsecamente ligada a nós, que é, materialmente dizendo, o egoísmo humano. Não somos desprendidos. E esse egoísmo leva à desigualdade. Então, naquela teoria marxista, e aqui sem querer entrar e entrando ao mesmo tempo nesse questionamento, que Marx dizia que é preciso ter a revolução do proletariado para que o proletariado governe, para que haja igualdade. E nesse sentimento de que, espiritualmente falando, muitas vezes a gente vê pessoas que eram oprimidos chegar ao poder e se transformar em opressor. Porque mantém em si o egoísmo humano. E muitos, para a permanência do poder, oprimem. Aquele que era oprimido passa a ser opressor. Mas também não era a ideia de Marx, aqui entrando um pouquinho nesse contexto, ele falava para um povo no século XIX, assim como Kardec. A diferença é que Kardec trouxe leis imutáveis, que não mudam, porque trouxe o conhecimento e as leis de Jesus, trazendo as respostas dos irmãos da espiritualidade. O egoísmo humano é fonte primária da desigualdade. E batalhamos tanto para ter e não ser. E temos e deixamos tudo aqui. Porque aqui, neste plano, aquilo que temos são apenas empréstimos. Seja poder, seja dinheiro, poder, quando eu digo, é posição social, tudo isso vai ficar aqui. O que vai prevalecer é aquilo que somos. Um corpo físico, que vai também empréstimo e vai voltar ao pó. E o que vai prevalecer é o nosso espírito. Aquilo que adquirimos no sentido do progresso, de progredirmos, de evoluirmos. Quando desaparecer o egoísmo humano, não vai ter guerras, como tem hoje Ucrânia, Rússia, lá como aconteceu agora na faixa de Gaza, falando de geopolítica. Geopolítica nada, meus irmãos e minhas irmãs. Egoísmo humano. Luta por ocupação de terra, de poder, e quanto mais poder se tem, mais quer. Acreditamos através das mensagens espirituais que isso vai passar. Se é um estado de progresso, os líderes do futuro serão pacifistas, amantes da paz, do amor, da solidariedade, da fraternidade. No planeta, talvez, de regeneração mal haverá sim, mas será com menos intensidade. E aqui a resposta é bem clara. Desaparecerá a desigualdade quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Hoje, se juntarmos todos os recursos do mundo e dividíssemos iguais, e enquanto no plano terrestre, enquanto neste planeta, ou melhor, enquanto neste planeta, o egoísmo, logo as desigualdades aparecerão. Uns terão mais do que os outros. Aqui, para encerrar, que é muito longo, eu vou live para dar continuidade, porque tem muitas perguntas e muitas, Aqui diz o seguinte: desigualdade das riquezas. Não. Antes de desigualdade das riquezas, diz o seguinte: o que deve pensar dos que abusam na 807? O que
que deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? A espiritualidade responde: merecem anátema, ai deles. Serão o seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. Aí nós paramos para analisar hoje homens poderosos, que têm dinheiro, que têm muito poder, homens e mulheres, né? Quando a gente está falando do homem, está dizendo do gênero humano, há alguns que acham que são eternos. E nós mesmos vivemos neste planeta, achamos que nunca vamos desencarnar, que somos eternos aqui. Eternos somos espíritos, essência divina, célula do Pai. Mas esquecemos que ao passarmos aqui pelo plano terrestre, um dia vamos deixar, e toda a consequência daquilo que aqui praticamos, daquilo que fizemos, sobrecarregar entre nós. E ao deixarmos o plano físico, haverá um espelho, e esse espelho da consciência encontraremos com nós mesmos. Chico disse que é para a gente orar pelos políticos, fazer prece, porque ele tem visto muitos em situações miseráveis na espiritualidade. É como se construísse uma maldição a si mesmo. E aqui a resposta é muito clara: merecem anátema. Olha bem, ai deles, é a resposta dos irmãos. Às vezes parece até duro, né? Isso. Mas aquele que ocupa espaços de responsabilidade pública, ao desviar, ao pegar, às vezes pega aqui, mas falta ali, falta um remédio no hospital, um aparelho, alguma coisa. E tudo isso sobrecarrega muito mais em cima daqueles que têm a oportunidade de melhorar a vida das pessoas. Quem mais é dado, mais é cobrado. É construir para si mesmo uma aprovação muito maior. E quando chega no mundo espiritual, muitas vezes entra um desespero do tempo perdido, da oportunidade perdida. Mais abaixo, na 808, na resposta e na pergunta 808 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude do que uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros? É uma pergunta bastante inteligente, como todas as perguntas, mas especificamente com relação a isso da desigualdade social, de tudo aquilo que a gente vê no dia a dia. Uns nascem em berço de ouro, outros nascem na miséria, nas ruas. E pergunta aqui, diz que se a desigualdade social não se origina das faculdades, da intelectualidade, da forma de adquirir conhecimento de cada um. Os Espíritos dizem que sim, não. Olha bem. Sim e não. Da velhacaria e do roubo, o que dizes? Já é uma resposta colocando uma pergunta. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto das paixões mais do que dos outros a respeito? Busca fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes porventura se não se originou de expoliação
ou de uma injustiça? Mesmo sem falar da origem que pode ser má, acredito que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, eu te asseguro que seu juízo é mais severo do que dos homens. Não precisaria nem fazer comentários, né? De onde surge a fonte de todas as riquezas? De onde surgiu? Ah, não, boys, você está aqui condenando os ricos? Não, de maneira nenhuma. Porém, isso é para aquilo que adquirimos é para ajudar-se a nós mesmos também adquirir, saber do fruto daquela riqueza, ou ajudar as outras pessoas. Jesus foi severo com aquele jovem quando ele disse: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, vem, siga-me, terás um tesouro no céu. Seria incompreensível para nós, mesmo olhando diante de Jesus, e vender tudo que tem, dar às pessoas que estão nas ruas, pessoas que estão em situação de ruas, e seguir a Jesus. Muitos talvez teriam capacidade de, sei lá, mas pelo menos dar um pouco do que temos para ajudar alguém. Eu não estou falando de dinheiro somente, nem de bens. Estou aqui falando do tempo. Quantos de nós não perdemos tempos com tanta besteira, com tantas coisas, e deixamos de fazer um ato que seja melhor para o nosso progresso, para a nossa evolução? Eu vou fazer aqui a 809, queridos irmãos, amigos e irmãs, e da 810 até a 822 será na próxima semana. Aqueles que puderem, quiserem acompanhar, eu agradeço. Quiserem também compartilhar com as outras pessoas, agradeço muito. No 809 diz: aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por este fato? Aquelas pessoas que herdam a riqueza dos avós que mataram, que massacraram, que tomaram. Estou dando um exemplo aqui. Os irmãos da espiritualidade respondem o seguinte: é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito. Sobretudo, se o ignoram, como é possível que aconteça, mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só veio ter as mãos do homem para lhes proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim a compreende, se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Se uma pessoa recebe uma herança, talvez adquirida de forma natural, mas como citei exemplo aqui de avós, bisavós, e foram tomadas ou de forma errada, naquele tempo em que havia muitos privilégios, a chamada casta social mais elevada. E esse comportamento, mesmo aí chegando a ele, e aquele que recebe consegue fazer um trabalho de reparação, fazer um trabalho de caridade, porque o Evangelho diz que fora da caridade não há salvação. Tanto é beneficiado quem faz, como aquele também que foi autor
talvez algozes de alguns. Isso não significa que fazemos a programação ou que fazemos a chamada evolução para o outro, mas ele vai receber de forma como uma prece, como um alívio. Queridos, queridas, nós vamos então, a partir na próxima semana, começar a 210 e vamos tentar levar até a 810 até a 824. Vamos tentar, para não tomar muito tempo. É muito interessante o estudo do Livro dos Espíritos. Eu aconselho a você, principalmente a você que tem muita curiosidade, tem vontade de compreender a doutrina, leia o Livro dos Espíritos. É muito importante. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, leia o Pentateuco de Allan Kardec. Kardec, ele é o codificador, é a peça importante, espírito evoluído importante no contexto do Espiritismo. Mas o modelo, o nosso guia é Jesus, que é aquele que prometeu que traríamos o Espírito, que traria o Espírito Consolador, que é justamente para nós espírita, a doutrina espírita. Convido a você nesse momento, não só a você, mas todos aqueles que queiram estar aqui, a água. Puder pegar aí na sua, eu aguardo um pouquinho, na sua cozinha, quiser ir, você que está no quarto assistindo, ou você que está no veículo também, ou ouvindo. Convido a vocês para que a gente possa juntos fazer a prece de encerramento, para que não só fluidificar a água, mas também receber uma luz para que essa semana seja uma semana de paz, de amor, de fraternidade, de conquistas, de vitória na sua vida. Essa vitória não é minha, aqui que faço a prece. A vitória que vos dá é Jesus, é nosso mestre, nosso guia, nosso irmão. A vitória quem vos dá é Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que é um Espírito de luz que pode nos ajudar. A vitória quem nos dá é os nossos mentores espirituais. E assim, nesta sintonia, para que criarmos uma egrégora espiritual capaz de chegar ao seu coração, à sua casa, à sua rua, aos nossos amigos, é pedir essa ajuda espiritual aos nossos irmãos que nos olham do outro lado, que estão conosco no dia a dia. É que vamos fazer a oração para encerramento. Divino Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de podermos ler um pouco, de podermos dialogar, de podermos, embora seja um monólogo aqui, de podermos falar sobre a mensagem espiritual consoladora. Peço ao Pai para que visite cada lar, para que visite cada família, para que visite a mente e o coração das pessoas. Peço ao Pai para que continue nos dando a oportunidade de podermos continuar levando a mensagem dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Continue, ó Pai, fazendo com que possamos, nesta intenção do bem, continuarmos realizando de
forma serena, sem vaidade, com equilíbrio e serenidade. E ainda, Divino Mestre Jesus, pedimos para que, como transformasse a água em vinho nas bodas de Caná, transformei também esta água num santo remédio, para que assim possa trazer a cura, que visite as caixas d'água, os canos, das casas, os irmãos sintonizados nesse momento, para que assim a gente possa buscar a cura dos males do corpo e do espírito. De encerramento dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que tenham uma excelente semana. Um abraço.